Oi, gente, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. É claro, hoje, segunda-feira, a gente chega com muita informação para você aqui no nosso Correio Serrano. E é claro, vamos saber como é que fica o dia, como é que vai ser o tempo, tem muita coisa para a gente ver por aqui. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, tvccorreiodamanhã@gmail.com, já vai aparecer aí na sua tela. E o telefone, Jorge? Olha, o nosso telefone, o WhatsApp, meio mais fácil de entrar em contato com a gente, o DDD é 24, o telefone é 99839-8384, manda sua mensagem, grava aquele vídeo ali rapidinho, né? Como é que tá aí o ônibus na sua região? As vias públicas estão esburacadas, não estão? Como é que está a coleta de lixo, né? Aqui em Petrópolis a gente está com diversos problemas. Rua esburacada, ônibus que não está passando, fora do horário, está na crise dos transportes aqui, está faltando muito ônibus aqui na cidade por conta do incêndio, passagem aumentou, olha, agora não aumentou mais, tem muita coisa para a gente trazer para vocês. Fora a coleta de lixo que não está regular, não está normal aqui na cidade também, gente. E olha só, hoje, gente, o dia amanheceu com céu parcialmente nublado, tinha algumas nuvens, eu não sei se era um céu azul claro ou um céu branco, mas muito vento na cidade de Petrópolis. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho e parece que o céu tá azulzinho, 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 mas venta muito na cidade de Petrópolis neste momento, né? Amanheceu ventando bastante. Gente, a gente começa a edição de hoje falando de um caso de Petrópolis, porque motoristas estão sofrendo com vandalismo no centro de Petrópolis. Isso porque alguns desses motoristas estão tendo os carros arranhados em diferentes ruas da cidade. E não só arranhados, não, riscados a lateral inteira, de ponta a ponta. Quem traz as informações em forma de reportagem para a gente é a repórter Rafaela Cordeiro. Petropolitanos que estacionam os carros no centro da cidade têm sofrido diariamente com atos de vandalismo. Nesta semana, a nossa equipe recebeu denúncias de motoristas que tiveram os carros arranhados mesmo estando parados em vagas de estacionamento rotativo. Os relatos são de ruas como a Paulo Barbosa, Rua da Imperatriz e do Imperador. Apesar de ser mais de um relato, até o momento, ninguém foi identificado como culpado pelos atos de vandalismo. Apesar de o estacionamento rotativo ser pago em Petrópolis, este pagamento não é sinônimo de segurança para os motoristas. Isto porque, de acordo com os relatos, quando procuram os responsáveis por esta cobrança, são informados de que a empresa não tem qualquer responsabilidade sobre a segurança dos veículos. O problema também preocupa o Petrópolis Convention e Visitas Bureau, já que a questão também pode afetar diretamente os turistas que frequentam a cidade, já que Petrópolis é tida como um dos municípios mais seguros do estado. Lamentamos os fatos ocorridos de vandalismo na nossa cidade e vimos aqui também solicitar o apoio das nossas forças de segurança para que coíbam esses atos, que busquem as imagens nas câmeras, né, para que fatos como esse não ocorram na nossa cidade. Afinal de contas, nós temos um título muito importante que nós nos orgulhamos muito por ser uma das cidades mais seguras do estado. Além disso, um turista não pode vir aqui ter momentos especiais do seu lazer, né, de experiências satisfatórias e sair com seu veículo arranhado, riscado, não só o turista, mas o nosso próprio morador. É isso, exatamente. Olha só, a nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para saber se a Guarda Civil Municipal está ciente da situação e se medidas serão tomadas para evitar o vandalismo. Mas até agora, né, a gente não teve aí, não obtivemos um retorno, uma resposta da Prefeitura. Também procuramos a Polícia Militar, que nos informou que o batalhão da região não foi acionado para nenhuma ocorrência desse tipo. Também procuramos a Polícia Civil para saber se há alguma suspeita, né, sobre os atos, mas fomos informados que até o momento não há nenhuma ocorrência nas delegacias da cidade. Gente, mas precisa ter ocorrência para eles começarem a investigar? A Polícia Militar precisa ser acionada para alguma ocorrência desse tipo? Exatamente. Está estampado em todos os veículos de comunicação que tanto turista quanto morador tem sofrido esse tipo de coisa? Lamentável, né? A resposta dos órgãos de segurança.
Pois é. Vamos então agora às demais notícias desta segunda-feira, dia 7 de agosto. Anvisa aprova novas regras para rótulos de medicamentos. 2 toneladas de maconha apreendidas em carga de lenços umedecidos no Rio. Ambulatório médico de especialidades é inaugurado no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, moradores do Morro da Oficina se mostram insatisfeitos com a oferta de indenização. Carro pega fogo em posto de combustíveis no Bingen, em Petrópolis. Festival de Fundir em Petrópolis de 2023 é sucesso gastronômico e impulsiona a economia. E mais, Petropolitana vai representar o estado do Rio de Janeiro no Miss Brasil, agora no Correio Serrano. E vamos então aos destaques do nosso Correio Petropolitano dessa segunda-feira. Gente, vamos ver o que é notícia na nossa linha vermelha e nas nossas páginas. Vamos então, nossa linha vermelha traz o seguinte destaque: paz na relação de Altineu Cortes com o Guanabara. Douglas Ruas vai assumir secretaria, está lá na página 3, na coluna Magna Vita. Mas a próxima manchete é para deixar o Petropolitano aí de sobreaviso. Pois é, a tarifa de ônibus pode voltar a subir, porque Justiça suspende o aumento até setembro. Mas governo e viações têm maioria na decisão sobre reajuste. A reportagem completa a gente vai dar uma olhada, claro, e passar os detalhes, está lá na nossa página 10. PSD quer Hugo Leal para prefeito de Petrópolis, também na página 10. Exatamente, ali na página 3 e na página 6, olha só, o casal 13 da política incendeia a militância petista em Volta Redonda. Nova Friburgo segura 27,17% do orçamento, também na página 10, e a gente vai dar uma olhada. Exatamente, lixo é dor de cabeça para Bom Tempo, tá na coluna Magna Vita e também na página 10, são os destaques aqui do nosso jornal, claro, falando sobre a crise do lixo aqui em Petrópolis, né? Carro pega fogo em posto de gasolina no Bingen, tá lá na nossa página 10, mas também temos uma reportagem especial trazendo as imagens desse incêndio. Pois é, e ali embaixo o Estado do Rio investe 35 milhões em pesquisa. Tá lá na nossa página 9 falando sobre a FAPERJ, né, que anunciou o lançamento de edital de auxílio à pesquisa. E, gente, ainda tem muito mais notícia. Nós temos as notícias do esporte na nossa página 7, do internacional. E no segundo caderno ali, e o Xande também caetanou com talento e criatividade, Xande de Pilares, recria 10 sucessos, né, de Caetano Veloso em formato de samba. O icônico artista baiano adorou o resultado do disco do Bamba Carioca. Você confere lá na página 1 e 2 do nosso segundo caderno. Vamos à nossa página 2, nossa página de opinião. Na página 2, Amazônia, Tecnologia, Inovação e Diálogo, falando aí de bioeconomia na Amazônia e de boas intenções, complete você, né? Falando sobre a licitação dos aluguéis de caminhões para a prestação do serviço de lixo em Petrópolis. Vale a pena dar uma olhada nesse editorial. Gente, ali na página 3 nós temos a coluna Magna Vita, claro, falando sobre os eventos que aconteceram ali, políticos dentro do estado do Rio, algumas fotos com, por exemplo, o governador Cláudio Castro e Rafael Furlanetti, na verdade, da XP Investimentos ali. Depois ali, Gleice Hoffmann e Lindenberg Farias durante o encontro regional do PT em Volta Redonda, interior do estado do Rio, falando um pouco sobre esse evento que ocorreu do partido lá em Volta Redonda. E, é claro, temos os destaques do Pinga Fogo. Vamos então dar uma olhada lá no Pinga Fogo, porque tem Pinga Fogo sobre aqui a nossa região. Exatamente. Eu vou ler ali, ordem na casa. Decisão judicial que suspendeu o aumento da passagem de ônibus em Petrópolis foi um duro golpe no governo Rubens Bom Tempo. A justiça atendeu parcialmente a ação popular movida por 3
pré-candidatos a prefeito. O deputado federal licenciado Hugo Leal, os vereadores Eduardo do Blog, do Republicanos, e Ingo Rames, do União. Também participou a vereadora Gilda Beatriz, que se considera independente, mas tem sido uma voz de oposição na Câmara. E ainda continua, paternidade. O grupo de Ingo Rames já lançou nas redes, de forma não oficial, que esta foi a segunda redução de passagem pelo político como prefeito interino. Rames também conseguiu que a passagem caísse de R$ 2,40 para R$ 2,20. Estão usando o feito para cutucar Bom Tempo, que em 1 ano e meio pretendia dar o 3º aumento na tarifa. Alô, Petrópolis! É isso aí. Analise bem nas próximas eleições. Política, lá na página 4, os ministros sem pastas falando ali sobre a entrada de Fufuca e Silvio no governo deve acontecer neste mês ainda. É um dos destaques de política grande, uma matéria extensa, você confere lá na nossa página 4. Depois nós temos ali 17 anos da Lei Maria da Penha, que completou aí esses 17 anos, completa, né, esses 17 anos nessa segunda-feira, falando sobre os resultados, sobre perseguição, além da violência física. Denuncie, falando da importância de se denunciar, porque a gente sabe que tem muitos desses números, né, que tem dentro da Lei Maria da Penha ali, que vem esses dados, muitos deles ainda não são computados por falta de denúncia, né? E nós temos também nossa página de economia, na página 5. Entenda mudanças na regra das apostas esportivas. Apostas esportivas obedecem agora novas regras desde o fim de julho. Você pode acessar tudo no nosso site ou nossa página, mas eu queria ir agora para a página 9, Estado do Rio. Mico-leão dourado a salvo no interior. Pesquisadores comemoram o aumento do número de animais da espécie em Silva Jardim. Olha que família bonitinha. Olha esses filhotinhos, a cara deles, que bonitinha. Não sei se isso é pai ou mãe. O pai ou a mãe não tá com uma cara boa para bons amigos, não. Mas os filhotinhos, que carinhas fofas. Mas o mais importante é que após um surto de febre amarela que surgiu a partir de 2017, que reduziu em cerca de 32% em 2 anos a população do mico-leão dourado, a Associação Mico-leão dourado comemora este mês de agosto o crescimento da espécie de 2.500 indivíduos em 2019 para 4.800 em 2023. Olha que coisa boa. Infelizmente, o ser humano ainda captura esses animais no habitat natural deles para venda, às vezes, muitas vezes por esporte mesmo, às vezes para levar para casa, para ficar ali engaiolado, enjaulado, os bichinhos, né? E aí muitos animais eles sofrem risco de extinção. Então essa é uma boa notícia. Exatamente. Gente, lá na nossa página da região serrana, nós temos aqui, PSD quer lançar Hugo Leal, a gente trouxe em primeira mão semana passada sobre isso aí, a presidente do PSD falando sobre essa possível candidatura. Friburgo tem contingenciamento de recursos, todo mundo, todas as prefeituras, estados e inclusive a federação vem passando agora por esse momento, né, contingenciando recursos de várias pastas. Falta de paridade no Comutran pode prejudicar derrubada do reajuste aqui em Petrópolis, falando sobre a passagem. Essa matéria vamos dar uma lida, isso, vamos dar uma atenção a ela. Tarifa de ônibus pode voltar a subir, porque a Justiça suspendeu o aumento até setembro, mas o governo e as viações, ou seja, as empresas de ônibus, têm maioria na decisão do reajuste. Vamos ler um pouquinho dessa matéria aqui na página 10. Olha só, gente, a falta de paridade no Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, pode prejudicar a derrubada do aumento da passagem em Petrópolis. Atualmente, o governo municipal e as empresas de ônibus ocupam a maior parte das cadeiras, mais uma vez, né? Atualmente, na última sexta-feira,
dia 4 de agosto, o juiz da 4ª Vara Civil, Dr. Jorge Martins, decidiu pela suspensão do decreto de reajuste da tarifa até o dia 10 de setembro e uma nova apreciação das planilhas pelos conselheiros da sociedade civil que foram eleitos na Conferência de Trânsito realizada no dia 29 de julho. O magistrado atendeu parcialmente a ação popular. Uma consideração do Dr. Jorge, que também consta no parecer do Ministério Público do Estado do Rio, é de como a falta do reajuste tarifário poderia afetar o plano de recuperação judicial das empresas Petroita e Cascatinha. E aí a matéria traz todo esse trâmite, entenda a dinâmica. Olha só, vamos falar um pouquinho desse Comutran para você entender como funciona. Hoje, o regimento do Comutran prevê 37 cadeiras. Dessas cadeiras, 11 são representantes da sociedade civil eleitos na Conferência Municipal. Já os demais, gente, 37, menos 11, 26, ou seja, 26 são indicados por diversas instituições. As empresas de ônibus e a administração pública somam ao todo 17 cadeiras, quase a metade do total. Ou seja, mesmo que os 11 representantes da sociedade civil votem a favor do preço da tarifa continuar como está, o governo municipal e as empresas de ônibus mantêm 17 cadeiras. Olha. Já derrubaram. Olha que isso, você que está aí, você que vai nas urnas votar, isso você não sabe. No final das contas, o que acontece? O que o governo e as empresas querem é o aprovado. É claro, óbvio. Infelizmente. Detendo a maioria das cadeiras, fica fácil, né? E aí o posicionamento, o Cetranspetro, que representa as empresas de ônibus, foi procurado em relação à decisão judicial e o sindicato disse que vai recorrer por acreditar que o reajuste aconteceu de forma legítima, íntegra e transparente, sendo amplamente discutido no âmbito do Comutran. É claro, eles têm a maioria das cadeiras, eles sempre vão ganhar. É isso aí. O Correio da Manhã também procurou a Prefeitura para o posicionamento em relação à decisão judicial e à composição do Comutran, mas até o momento o município não se pronunciou, não respondeu. É isso, gente. Gente, esses foram os destaques do nosso Correio Petropolitano de hoje. Você confere tudo lá no nosso site, correiopetropolitano.com.br. E, é claro, ficando ligado aqui nos nossos canais aqui da TVC, tvc16.com, também nosso site, tem a nossa transmissão ao vivo e muito mais notícias. Lá tem as atualizações durante todo dia, você confere aqui. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que 25 mil vagas de ensino integral devem ser abertas no estado do Rio em 2024. E você vai ver também o nosso Giro do Esporte. A gente confere o que rolou no mundo da bola também, gente. O Correio da Manhã volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E a diretoria da Anvisa aprovou mudanças nas rotulagens dos medicamentos. De acordo com a agência, as alterações visam deixar mais claras as informações sobre os remédios nas embalagens, garantindo a segurança do paciente e o uso correto dos medicamentos. Aqueles remédios que estão isentos de prescrição médica, a classe terapêutica e a indicação vão aparecer na parte da frente das embalagens para facilitar a visualização pelo consumidor. O mesmo vai ser feito para a quantidade de medicamento, tudo para facilitar as pessoas na hora de comparar preços. Segundo a agência, outra mudança é o uso obrigatório da técnica das letras em maiúscula nos rótulos de medicamentos restritos ao uso de hospitais, clínicas, ambulatórios, serviços de atenção domiciliar e demais unidades de saúde. Essa técnica ajuda a minimizar os erros de medicações decorridos de troca acidental entre princípios ativos, principalmente quando os nomes são muito parecidos. Em relação a remédios que são vendidos ao governo federal, serão retiradas as frases que utilizam os termos venda sob prescrição, sendo substituídas por uso sob prescrição e uso sob prescrição e retenção de receita. E olha só, gente, após ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei de incentivos às escolas de tempo integral foi defendida pela Secretaria de Estado de Educação. De acordo com a pasta, 25 mil novas vagas podem ser abertas em 2024 no Rio de Janeiro. A lei sancionada esta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva determina como serão os repasses para a ampliação da educação em tempo integral nos estados, Distrito Federal e também nos municípios. De acordo com a secretária de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Roberta Barreto, o Estado deve ampliar em até 25 mil vagas o ensino integral já para 2024. Ela ainda ressaltou que os municípios e os estados que apresentarem essa ampliação devem receber de forma antecipada os recursos.
Vale ressaltar que a liberação desses recursos vai ser feita em 2 etapas e até o fim dessa ampliação devem ser destinados 4 bilhões de reais para estados, municípios e também o Distrito Federal. De acordo com o Plano Nacional de Educação, o PNE, fica estabelecido então que 50% das escolas públicas do país ofereçam o ensino integral e que eles atendam a pelo menos 25% dos alunos da rede básica de ensino. A secretária de Estado de Educação ressaltou ainda que as 16 escolas cívicos militares no estado do Rio de Janeiro devem ser ampliadas em parceria com o Corpo de Bombeiros e também com a Polícia Militar. Esse é um pedido, inclusive, pessoal do governador Cláudio Castro. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E cerca de 2 toneladas de maconha foram apreendidas durante fiscalização na rodovia Presidente Dutra, BR-116, em Seropédica, na Baixada Fluminense. A droga, gente, pasmem, estava escondida no meio de uma carga de lenços umedecidos. O pessoal faz de tudo, né? Olha. O motorista foi preso em flagrante e o caso aconteceu na sexta-feira, dia 4. Pois é, você está vendo as imagens aqui, a quantidade de droga apreendida. Policiais rodoviários federais abordavam veículos na proximidade do pedágio quando pararam a carreta. Após verificar documentação, solicitaram que o motorista desembarcasse para que fiscalizassem a carga transportada. Entretanto, o condutor disse que havia perdido a chave para abrir o compartimento. Olha só, o que aumentou a desconfiança da equipe. Durante a abordagem, ele acabou confessando que levava um carregamento de entorpecentes. Olha só. Pois é, foi acionado o núcleo de operações com cães da PRF, vocês viram aí nas imagens, e os policiais localizaram centenas de tabletes de maconha. A droga estava dentro de caixas, junto com os lenços umedecidos. O motorista de 52 anos disse ter carregado o veículo no Paraná e que faria a entrega na Avenida Brasil, na altura de Bom Sucesso, na zona norte do Rio, e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal. Gente, o crime não compensa, pelo amor de Deus. É isso aí. Olha, continuando aqui, gente, foi inaugurada na última quinta-feira pelo governador Cláudio Castro o ambulatório médico de especialidades, jornalista Suzana Naspolini. O local faz parte do programa Cidade Integrada e tem investimento superior a 37 milhões de reais. A unidade inaugurada em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, reúne consultórios médicos, salas de exames e o programa CORE, que tem o objetivo de prevenir a gravidez não planejada na adolescência. O ambulatório conta ainda com uma base do Serviço Móvel de Emergência, o SAMU. E eu queria reiterar o meu compromisso aqui. Nós não iremos desistir desse povo bravo e trabalhador que é o povo carioca e fluminense. O investimento total é de 37 milhões e 600 mil reais. Parte do valor vai ser utilizado para a restauração dos elevadores panorâmicos da unidade, que recebeu o nome da jornalista Suzana Naspolini, que morreu aos 49 anos em outubro do ano passado, vítima de um câncer. A repórter era conhecida pelas pautas realizadas na comunidade com uma maneira só dela, de forma bem extrovertida. Essa obra, né, com essa magnitude que ela tem e com esse propósito que ela tem, né, principalmente no planejamento familiar, que eu acho fantástico, de evitar gravidez precoce, ela tem uma afinidade muito grande com o desejo da Suzana, a proposta de trabalho da Suzana. A unidade de saúde é destinada a tratamentos ambulatoriais de média complexidade e complementa o atendimento oferecido pelas clínicas da família. O ambulatório contará com 37 médicos, 4 enfermeiros, 8 técnicos de enfermagem, 3 dentistas, 2 fisioterapeutas e 2 farmacêuticos. A filha da Suzana ressalta a emoção ao ver a homenagem para a mãe. Fico muito honrada, acho que foi um trabalho lindo que ela fazia e, na verdade, ela só ajudava a dar voz para as pessoas. Ela sempre falou que quem fazia a matéria junto com ela eram os moradores, era quem morava ali, quem mostrava os planos para ela. Eu fico muito honrada, muito feliz de estar aqui e esse nome dela está sendo eternizado aqui na cidade. Homenagem merecida aí, né? Vamos agora ao nosso Giro do Esporte.
A gente começa o nosso giro falando da Copa Feminina da FIFA, as oitavas de final. Nesse domingo, a Suécia e Estados Unidos. A Suécia ganhou o jogo, tirando os Estados Unidos aí, eliminando a equipe americana por 5-4. A disputa foi para os pênaltis, né? No sábado, a Holanda venceu a África do Sul por 2-0 e o Japão venceu a Noruega por 3-1. Às 5h30 da manhã de hoje, né, entraram em campo Inglaterra e Nigéria. Foram para o campo lá, mas o jogo foi para os pênaltis. E a Inglaterra ganhou da Nigéria por 4-2, também foi nos pênaltis o resultado, gente. E estão em campo ainda, nesse momento, Austrália e Dinamarca. E eu tenho os resultados. Austrália 1-0 aqui, ó, já me sopraram aqui no ouvido aqui, viu? Olha só. A Austrália 1-0 contra a Dinamarca, então a Austrália passou aí das oitavas, gente. Olha, passando agora pelo Campeonato Brasileiro, os times cariocas conseguiram os seguintes placares. Foi bom só pro Fluminense, viu, gente, esse final de semana. Vou falar que só ele ficou bem na fita aí, ganhando do Palmeiras por 2-1 no Maracanã. Muita gente sacaneando aí, falando que o almoço do Tricolor no domingo ia ser torresmo, porco assado, só brincando com o palmeirense aí, né? O Vasco ganhou do Grêmio ali, o vascaíno tá levantando a mão pro céu. Cruzeiro e Botafogo ficaram no 0-0, mas o Botafogo segue líder disparado aí do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, eu não sei qual é o problema que ele tem, perdeu mais uma aí para um time lá de baixo, pro Cuiabá. 3-0 pro Cuiabá, gente. Para vocês verem, não vive só de elenco, hein? Tem que treinar. Olha, vamos para a Copa do Mundo de ginástica, onde os brasileiros, né, as brasileiras, no caso, né, são prata no trampolim. Alice Gomes e Camila Lopes vão ao pódio no sincronizado feminino. O ouro ficou com os Estados Unidos, enquanto a Austrália garantiu as medalhas de bronze. No Mundial de Tiro com Arco, Marcos de Almeida ganhou o bronze aqui para o Brasil. O pódio no torneio disputado em Berlim, na Alemanha, também deu ao brasileiro vaga na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris, na França, em 2024. Passando agora pelos Jogos Mundiais Universitários, o Brasil é prata no basquete. O domingo também foi de medalhas ali no atletismo para o revezamento 4x400 metros femininos e na natação bronze no revezamento 4x200 metros estilo livre misto. O Brasil, inclusive, está vindo aí com uma geração de atletas para natação muito boa, inclusive nos Jogos Mundiais Universitários, né? Isso aí já dá reflexo lá para o nosso futuro. O petropolitano Henrique Avancini, olha só, faturou o bicampeonato mundial de mountain bike. Aos 34 anos de idade, o brasileiro brilhou na categoria maratona da competição disputada em Glasgow, na Escócia. Ele já havia vencido, né, essa mesma prova no ano de 2018 e agora voltou a vencer, se consagrando em bicampeão na modalidade. Ele tá pouco sujo nessa foto, né? Limpinho. Para você ver que o esforço foi grande, viu, gente, para levar o título. Para fechar o nosso giro de hoje, a poluição no Sena, né, no Rio Sena, lá na França, né, força o cancelamento da Copa do Mundo em águas abertas. Gente, olha só, o local deveria ser o palco de disputas das provas de maratona aquática na próxima edição dos Jogos Olímpicos. A gente teve um problema muito parecido aqui no Brasil, quando os Jogos Olímpicos de 2016 teriam essa mesma competição na Baía de Guanabara. Não sei se vocês lembram. Sim. A gente teve um problema muito parecido. Não cancelaram porque conseguiram se fazer ali alguma limpeza para chegar a níveis aceitáveis, mas atletas estrangeiros ainda assim não gostaram dos níveis, viu? E olha só, essa competição, né, serão disputadas em 2024 em Paris, na França, mas até o momento as notícias não são boas e a prova pode ser transferida de local, como teve algumas competições aqui no Rio de Janeiro que foram transferidas por conta de coisas parecidas na época. Isso é comum. Infelizmente, a ação do homem aí reflete nos esportes nesse caso. Gente, esse é o nosso Giro do Esporte de hoje.
E você vai ver depois do intervalo que moradores do Morro da Oficina em Petrópolis se mostram insatisfeitos com a oferta de indenização. Pois é, e você vai ver também que Festival de Fondue de Petrópolis de 2023 é sucesso gastronômico e impulsiona a economia. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, gente, a oferta de indenização por parte da Prefeitura de Petrópolis para os moradores do Morro da Oficina tem sido motivo de indignação. De acordo com os sobreviventes da tragédia, o valor de 90 a 230 mil reais não é o suficiente considerando os altos custos de moradia no município. Os moradores do Morro da Oficina demonstram insatisfação com os valores da indenização que será paga pela Prefeitura de Petrópolis pela demolição das casas atingidas na tragédia de 2022. Os valores, que variam entre 90 a 230 mil reais, está previsto no termo de ajustamento de conduta assinado entre a Prefeitura de Petrópolis e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Carlos Alberto, que vive na região há mais de 50 anos com a família, é uma entre as pessoas que recebeu a proposta. Fui chamado em dia 8 de junho lá e eles ofereceram como proposta para mim 90 mil reais em minha casa, mais 6 meses de aluguel social, ou outra opção, eu ficando aguardando casa popular. Aí eu falei com eles, se tem pessoas esperando casa popular há mais de 40 anos, imagino eu então, né?
Então, eu não aceitei a proposta deles. No dia que eu fui lá, falaram comigo que se eu não aceitasse, iria para a justiça. E desde então, não tive comunicação nenhuma da prefeitura mais. Os moradores alegam que a quantia não é suficiente para adquirir um novo imóvel na cidade em uma área segura. Muitos, diante da falta de opções, se viram obrigados a voltar para as áreas de risco. Eu procurei aluguel social, não consegui. Voltei a morar na minha casa. O órgão público, né, o município, nunca pensa no cidadão. Só pensa assim em si mesmo, né? Mas no cidadão propriamente dito, nunca pensam. O caso começou a repercutir no início de julho, quando a prefeitura iniciou a convocação dos moradores do Morro da Oficina para que os acordos de compensação financeira fossem assinados. 245 famílias foram chamadas para atendimento. Segundo o governo municipal, os imóveis precisaram ser demolidos para que as obras de contenção sejam realizadas. E olha só, gente, a gente entrou em contato com a prefeitura de Petrópolis, mas aquela resposta, pois é, ficamos devendo para você porque a prefeitura não retornou o nosso contato. E olha só, gente, na manhã de domingo, né, ontem, uma caminhonete de pequeno porte que fazia o transporte de botijões de gás, olha que perigo, né, pegou fogo em um posto de combustíveis que fica em frente à fábrica Werner, lá no Bingen. As causas do incêndio não foram informadas ainda por total, né? O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 10h47 da manhã e conseguiram conter as chamas por volta das 12 horas. Ninguém ficou ferido, ainda bem. Uma equipe técnica da Secretaria de Proteção e Defesa Civil esteve lá no local, realizou a vistoria do posto, né? Foram constatados danos apenas no forro da estrutura do posto e não houve necessidade de interdição do local, né? É o que a gente vê, né? Perigo a interdição danado. do local ficou somente no momento em que as equipes estavam lá, né? Apagando o fogo, e depois que as equipes da Defesa Civil estavam lá, nesse momento, realmente ficou interditado, né? Falando em fogo ainda, ontem também, olha só, um grande incêndio atingiu uma região de mata na Estrada Mineira, em Correias, chegando ao loteamento Samambaia. Apesar do impacto das imagens, nenhuma residência foi atingida. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h47 da tarde do domingo, olha só, e conseguiram debelar o fogo por volta das 23 horas, mas foi muito, olha só a língua de fogo que se formou lá nos morros ali, gente. E agora a gente fala da crise do lixo, né? Porque é fogo de um lado, fogo do outro, do outro tem a crise do transporte público, né? Aquela guerra de braço ali. E agora a gente fala da crise do lixo, porque moradores de Araras nos enviaram algumas imagens com as lixeiras repletas, transbordando lixo. Se puder dar um zoom, André, para pegar bem assim, a gente tem uma outra foto assim com zoom. O lixo já transborda pelo chão. Eles relatam, né, os moradores lá de Araras relatam que a coleta não tem sido feita com a regularidade de antes. Olha isso. Pois é. E assim não é só lá, em vários pontos da cidade, por conta dessa crise do lixo, né? Exatamente. E continuamos nesse fato, né, porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aponta que Perdão, aqui que ali não está na matéria, né? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aponta que há uma diferença de valores fornecidos pela empresa AMI3 para concorrer ao edital da licitação de transbordo, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares em Petrópolis. E o valor firmado com a empresa no contrato emergencial, gente, olha só, ao todo, de acordo com o levantamento do TCE, há uma diferença de mais de R$1.200.000, cerca de R$210 mil por mês. Vamos conferir. A diferença entre a licitação e o contrato emergencial é de R$1.274.093,30.
O tribunal aponta que no dia 22 de junho, a empresa AMI3 Soluções Ambientais e Transportes de Resíduos apresentou, em sessão pública do processo licitatório para a contratação de empresa para fornecer veículos e equipamentos para o transbordo, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares em Petrópolis, o valor de R$ 12.605.730,20 por 12 meses de contrato. Já no dia 17 de julho, menos de um mês depois, o contrato emergencial firmado entre a Condep e a AM3 foi no valor de R$ 7.576.958,40 por 6 meses. Levando em conta o primeiro valor apresentado, a prestação do serviço durante os 6 meses deveria ser de R$ 6.302.865,10. O conselheiro Márcio Pacheco, do Tribunal de Contas do Estado, determinou em nova decisão que seja feita uma auditoria nos contratos emergenciais. Até a próxima semana vai ser feita uma inspeção para que sejam avaliadas possíveis irregularidades que foram apontadas em representações junto ao órgão e também foram divulgadas pela imprensa, inclusive pelo Grupo Correio da Manhã. Enquanto isso, a população sofre com a má prestação do serviço. É lixo para tudo quanto é lado. E fica assim, chega a cair lixo nas ruas, atrapalhando até assim a gente a passar. Ou seja, cara, estão deixando a desejar. Deixou a desejar, porque fica acumulando lixo, a cachorrada fica esparramando, aí vira uma bagunça, né? Não está passando. Não está passando? Não, está cheio de lixo lá. Descaso com a população, né? A gente paga imposto, não é isso? Eu, por exemplo, moro no centro. No centro também é complicado, né? Pior é quem mora em bairro mesmo de verdade, aí complica muito, né? Procurada, a empresa AM3 não respondeu às questões levantadas na matéria. Já a Condep informou que seguiu todos os preceitos legais referentes ao processo licitatório sobre a coleta de lixo no município. A companhia também disse que todos os contratos firmados por até 180 dias estão disponíveis no portal da Transparência. No dia 1º de agosto, a empresa AM3, representada pela MGA Advogados, se manifestou nos autos acerca dos contratos emergenciais. Em nota, a empresa disse, abre aspas, com efeito, a coleta de lixo constitui serviço essencial e imprescindível à manutenção da saúde pública. Sua interrupção ou sua prestação de forma descontinuada viola, de consequência, a dignidade da pessoa humana, de modo que, já pelas informações ora prestadas, se percebe a rigidez e regularidade de tais contratações. Fecha aspas. Pois é, gente, olha só, ainda em resposta ao Grupo Correio da Manhã, a Condep ainda lembrou que a coleta de lixo, né, é de responsabilidade da companhia e diz que, abre aspas, não pode ficar inerte frente aos graves riscos de desordem urbana e ameaça à saúde pública que o não recolhimento do lixo implicaria. A companhia informou ter certeza de que o bom senso prevalecerá e que a Condep poderá, em breve, dar continuidade ao processo licitatório iniciado, fecha aspas. Por fim, a companhia disse que segue à disposição do Tribunal de Contas para quaisquer esclarecimentos. Por que eles não viram isso antes, né? Pois é. Simples assim. Gente, na noite de quinta-feira, a Câmara dos Vereadores de Petrópolis realizou uma audiência pública para debater sobre o fornecimento gratuito de medicamentos à base de cannabis medicinal pelo Sistema Único de Saúde em Petrópolis. O encontro reuniu profissionais da área para debater e explicar sobre o tema. A utilização da cannabis medicinal tem ganhado destaque como uma opção terapêutica promissora. A planta apresenta compostos ativos como THC e CBD, que podem trazer benefícios significativos para diversas condições médicas. E na noite de quinta-feira, a Câmara dos Vereadores de Petrópolis promoveu uma audiência pública para debater o fornecimento gratuito de medicamentos à base da planta. E a gente fala de cannabis como se a cannabis fosse um monstro e, na verdade, a cannabis é só mais uma substância que tem efeitos de medicamentosos também, para tratamento, como ele pode ser viciante também. Até 2015, o uso de qualquer produto à base de canabidiol era proibido no Brasil. Depois disso, a Anvisa colocou a substância na lista de substâncias controladas.
Isso significa que qualquer empresa que deseja vender produtos à base de canabidiol precisam de uma autorização da Anvisa. E qualquer paciente que deseja utilizá-los necessita de uma receita médica que comprove a necessidade da utilização da substância. Atualmente, há 3 formas de ter acesso ao canabidiol: em farmácias, por meio de associações ou por importação. Ainda não existe uma política de fornecimento gratuito de produtos à base de canabidiol por meio do Sistema Único de Saúde. Então, cada pessoa vai responder com uma dose diferente, então esse acompanhamento dos pacientes é muito importante. E a gente deve sempre olhar toda a nossa política com foco em quem mais vai se beneficiar disso, que é realmente o cidadão, no caso, o cidadão de Petrópolis e o cidadão brasileiro. Os nossos pacientes se beneficiam demais com isso. A cannabis medicinal tem se mostrado eficaz no alívio de sintomas de doenças crônicas e debilitantes, como epilepsia refratária, esclerose múltipla, fibromialgia, entre outras. Os componentes da planta têm propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, além de serem relaxantes musculares, que podem proporcionar alívio aos pacientes que enfrentam dores constantes e limitações físicas. Foram arrastando esse processo político e que está avançando, né? Prova viva é o projeto de lei do vereador Marcelo Chitão, que é um projeto muito bom, que é um projeto que trata, né, de todas as substâncias da planta, de todo o uso da planta. E eu gostaria de ressaltar que trata principalmente do acesso gratuito. O uso a gente já sabe, as aplicações a gente já tem evidência científica, mas como transformar isso numa política pública acessível para todos, como é o SUS. Na audiência, foi concluído que a utilização da cannabis medicinal apresenta potencial significativo para melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas e condições de saúde mental, e que é necessário a cada dia desmistificar o assunto. Gente, então, como vocês viram na reportagem, foi uma audiência para discutir medicamentos à base de cannabis medicinal. Eu falei errado na introdução da matéria, então é cannabis medicinal. Exatamente. Gente, a gente vai passar agora para a reportagem aqui da nossa Miss, né? Porque senão não vai dar muito tempo. Olha só, coroa, faixa e um vestido de gala. Esse ano o estado do Rio de Janeiro será representado por uma petropolitana no Miss Brasil. Vamos conferir. Jazz Areias. Esse é o nome da petropolitana que vai levar o Rio de Janeiro ainda este ano para competir nos palcos do Miss Brasil. Desde criança, Jéssica já sonhava em se tornar uma Miss, mas somente em 2021 teve a oportunidade de participar de um concurso que, infelizmente, não ganhou. Em 2021, eu entrei para o concurso de Miss Oficial Universo Petrópolis. Eu já estudava sobre concursos de beleza. Eu não ganhei e voltei para participar de novo. Ganhei em 2022, no finalzinho de 2022. Estou reinando em 2023. E agora eu sou a Miss Rio de Janeiro. Ser Miss não é apenas sobre usar uma coroa brilhante ou um vestido deslumbrante. Por trás de todo o glamour, existe muita força de vontade, disciplina, perseverança e, muitas vezes, fazer escolhas difíceis. Ser Miss é uma missão, então a partir do momento que você ganha esse título, ou até mesmo antes de ganhar, você precisa trabalhar em prol dele. Uma Miss, ela tem que ser uma ativista, uma verdadeira líder transformacional. No dia que eu fui competir, o Miss Oficial Universo Petrópolis, era o dia que ia ser o concurso pro INSS, né? A prova do INSS, que eu estava inscrita e estava estudando. E aí eu tive que me perguntar, o que eu quero para minha vida? A Miss Rio de Janeiro também contou como se sente em representar o estado e como tem sido sua rotina de preparação para o Miss Brasil. Eu tô nervosa, é claro que eu tô nervosa, mas eu tô muito animada. Eu quero levar a nossa cultura para essas meninas, eu quero despertar mesmo a vontade dessas meninas de virem para o Rio, conhecer o Rio. Eu quero transmitir isso na minha personalidade, ensinar o samba para elas. Eu tenho malhado, eu tenho estudado muito, eu faço aulas de inglês, oratória, aula de dança, aula de música, para estar assim, perfeita.
Para que a Petropolitana consiga chegar até o Miss Brasil, foi aberta uma rifa onde você pode ajudar e ainda concorrer a 3 prêmios. Vocês podem ter certeza que vocês vão ver uma Miss que vai amar levar o nome não só do Rio de Janeiro, mas de Petrópolis também para o Brasil inteiro. Vamos à previsão do tempo. A segunda-feira em Nova Friburgo será de céu com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. A temperatura, que deve se manter estável, pode trazer mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de céu com poucas nuvens e não há possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre mínima de 11 e máxima de 29 graus. Petrópolis passará por uma ligeira elevação na temperatura, que pode variar entre mínima de 13 e máxima de 33 graus. A previsão para a Paraíba do Sul é de céu com poucas nuvens, ventos fracos e sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 15 e máxima de 31 graus. Já em Partido Alferes, a tendência é de ligeira elevação na temperatura para segunda-feira, que deve variar entre mínima de 14 e máxima de 31 graus. E em Três Rios, a segunda-feira será de sol com poucas nuvens no céu. Os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 33 graus Celsius. Os ventos serão fracos nesta segunda-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Saindo aqui para terminar a nossa edição de hoje do nosso Correio Serrano, mas amanhã, 7h30, a gente volta com muita informação para vocês. Tchau, gente. Até tchau, amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.